Começou o Papo Social Media M-Labs, estamos em 2025 e agora, gente, a gente tem episódios contabilizados aqui. Estamos no episódio número 60. Para quem não sabia, faz 59 episódios já. A gente está no 60º, é isso? Nossa, Rafa, pegou pesado. Eu acho que eu não lembro dessa aula. No ChatGPT pra gente ver se tá certo ou não. O fato objetivo é que a gente vai falar de tendências, porque não tem como, né, começar o ano sem falar daquilo que pode acontecer aqui em 2025, e não é sobre futurismo, é sobre, de fato, tendências, ou seja, aquilo que os dados já estão apontando que potencialmente vai acontecer, porque já tem um crescimento, já tem gente usando, já tem case de sucesso, a gente tá vendo aí um crescimento alto e que pode fazer a diferença na sua estratégia, não é, dona Bárbara Duarte? Exatamente, Rafael Kiso. Mais uma vez aqui estamos reunidos para este podcast maravilhoso, esse papo incrível que vem muito aí em 2025. Né? Episódio agora essa contagem assim corrida, não teremos férias de podcast, então quinzenalmente episódios na sua plataforma de áudio preferida e mais próxima de você. Muito bem. O jabá passado, né, do nosso próprio podcast. Vamos falar então sobre as tendências para este ano de 2025. E acho uma coisa legal de falar, Rafa, é que quando a gente fala sobre tendências, você até citou, né, futurismo, a gente pensa em alguma coisa que tá ali em uma ascensão, mas tem algumas coisas que a gente vai falar aqui que são mais do que tendências. Eu acho que eu poderia dizer que até uma aposta ali boa pro ano de 2025, que obviamente algumas coisas já são uma realidade ali, mas vão ganhar ainda mais força nesse ano de 2025, certo? Muito bem, certo. Ainda até dentro dessa introdução, vale a gente citar, né, que assim como investimentos em pessoa física, né, investindo ali em qualquer modalidade financeira, a gente tem renda fixa e renda variável, né? Geralmente a gente precisa ter o nosso colchão, deixa na renda fixa, né, para você não correr riscos, e aquilo que você não precisa, você coloca na renda variável, naquilo que tem maior risco, tipo cripto, ações em bolsa, etc, né? Então, nas plataformas de mídias sociais ou dentro do ambiente digital, não pode ser diferente. Então, você tem que identificar quais são os seus canais de renda fixa. Aquilo que já foi testado e validado, já tem grandes cases de sucesso, ou validado mesmo por você e dá muito resultado. Então, ali onde você vai alocar praticamente 80% do seu investimento, né, do seu tempo e investimento. Mas você não pode deixar de plantar sementes e investir em modalidades que aparentemente são de risco, mas que cada uma está ali num grau de risco. Então você vai ter plataformas que não necessariamente têm grandes cases, têm grandes volumes ainda, mas que se você entrar agora e entender a dinâmica e der certo, você colhe os bons frutos, né? E tem um maior lucro nesse sentido. Então, a gente pode discutir isso. Hoje a gente vai discutir, então, como a Bárbara falou, algumas coisas talvez sejam apostas porque elas estão mais no campo da renda variável do que da renda fixa. Mas tem coisas que já estão apontando aqui que vai pro lado da renda fixa muito rapidamente. Perfeito. Bom, fiz uma curadoria boa, hein? Pra gente pensar em 5 tópicos para 2025, 5 tendências para 2025 que a gente acha que vale a pena a nossa audiência estar atenta. E tem algumas coisas que eu acabei não trazendo porque já fizeram parte do nosso episódio do ano passado, né? Desse ano, de tendências de 2024. Então, algumas coisas como vídeos para todas as plataformas, vídeos longos, né? Algumas pesquisas e estudos de tendências para 2025 apontam esse formato como um formato muito promissor. A inteligência artificial com uma integração cada vez maior no nosso dia a dia, ali seja como facilitador de algumas atividades para o profissional de mídias sociais, ou até mesmo para criação de conteúdo ou dentro das próprias plataformas, né? A inteligência artificial ali dentro da Meta, por exemplo, e o GC e EGC, que é o conteúdo criado ali, gerado pelo usuário ou pela pessoa que trabalha na empresa, né? São apontados como tendências para 2025. Mas nesse episódio trouxe algumas coisas diferentes e eu queria começar por uma que você vem já cantando essa bola há alguns meses. Quem assistiu sua palestra no RD Summit do ano passado com certeza vai lembrar desse tópico, que é competição por atenção e retenção.
Na prática, o que eu trouxe foi que a gente precisa se preocupar mais com a retenção do que só chamar a atenção. Naturalmente, a gente escuta falar que estamos na era da atenção. E aí eu trouxe esse contraponto, né? Na verdade, a atenção pela atenção é só capturar ali a pessoa por 3 segundos, aqueles 3 primeiros segundos. Só que hoje em dia, isso não é suficiente para fazer a pessoa lembrar da marca ou do seu perfil e ter intenção de compra. Então é um conjunto, né? A gente precisa ter atenção, precisa reter a pessoa. Se você tiver um vídeo, então tem que reter além dos 3 segundos. Se for um carrossel, uma imagem, tem que reter a pessoa para ler pelo menos a legenda ou ver os outros cards do carrossel. Tomar uma ação. Então não basta só olhar também, tomar uma ação, porque você quer que a pessoa engaje ou converta, né? Então tem que tomar uma ação, porque assim a gente terá a tal da ressonância. Então a ressonância é o conjunto de atenção, retenção e interação. Então o que a gente precisa saber é que ao longo dos anos, a nossa capacidade de atenção vem diminuindo. Em 2000, nossa capacidade girava em torno de 20 segundos. Ou seja, a gente está aqui conversando, em 20 segundos minha mente já está divagando, já está pensando em outra coisa. Quê? Né? Até voltar ao foco. Até voltar, Mas isso era em 2000. Não, agora, então, gente. Pensa só, gente. A capacidade de atenção de um peixe é de 9 segundos. E neste momento, o ser humano tem uma capacidade de 8 segundos. Menor do que a de um peixe. Olha só. Isso, obviamente, pelas mídias sociais. As mídias sociais também influenciaram a nossa capacidade inferior de atenção, né? Sim, muitos estímulos em muitas plataformas diferentes. E dá para piorar, porque 8 segundos é em geral. Mas quando a gente vai para as mídias sociais, em particular o Instagram, a capacidade do ser humano gira em torno de 1,7 segundos. Então você entra no Instagram, não deu nem 2 segundos, você já tá mudando e tal. Aí eu faço a seguinte pergunta: você se lembra do Reels ou do TikTok que você viu hoje de manhã? Provavelmente não, né? Mas todo mundo viu. Não. Mas você não lembra exatamente do quê? Por quê? Porque isso não gera memória, isso não gera retenção. E a gente não quer ser descartado o tempo todo. Então o nosso cérebro é como se fosse uma caixa de e-mail, né? Então vai lá, arquiva ou vai para spam? A maioria das coisas está indo para spam. É tipo 99,9%. O que é que de fato está indo para o arquivamento? O que é que de fato te faz lembrar? É quando aquilo evoca um sentimento. É quando aquilo tem uma narrativa, tem uma história. Percebe que é muito mais fácil a gente lembrar de detalhes quando a gente lembra da história, de um filme e tal, aí você lembra de detalhes. Sim. De forma isolada, então quando você faz um post só informativo, aquilo não gera memória. Aquilo, inclusive, gera rejeição, né? Você passa ali 1,7 segundos. Mas quando você coloca aquilo dentro de uma história, dentro de uma narrativa que desperta um sentimento, os dados mostram que isso faz com que a gente tenha 55% mais reconhecimento de marca. Então, a retenção, ela acontece, né? Só que essa retenção também é uma preocupação em função da história dos vídeos mais longos. Se realmente os vídeos mais longos são a tendência, e outros relatórios estão apontando que, inclusive, a plataforma de 2025 vai ser o YouTube, né? A gente precisa se preocupar com a retenção, porque o YouTube é uma plataforma de vídeo mais longa, apesar de ter os shorts e tudo mais. Então, a gente precisa atravessar os 3 segundos e ter técnicas de storytelling, técnicas de edição, técnicas de N coisas para fazer a pessoa ficar pelo menos 15 segundos no caso de um Reels, pelo menos 30% a 40% no caso de um YouTube. Eu perguntei para o João Adolfo, que é um especialista em YouTube, eu perguntei qual que é a retenção lá no YouTube boa, já que o YouTube vai ser a bola da vez, né? Entre 30% e 40%. O MrBeast diz que se passar de 70% de retenção, você tá feito, porque o YouTube vai começar a te recomendar em tudo quanto é lugar. Porque, como todas as plataformas, eles querem reter o usuário dentro da rede. Então, se você fizer um conteúdo que ajuda a bastante tempo, dependendo de 70% é bastante, né? Dependendo longo, do vídeo, né? Por exemplo, este podcast eu espero que você fique. Fica, gente, por favor. Então, esse lance da retenção é isso, né? A gente precisa se preocupar cada vez mais com essas técnicas. Então, como eu já disse anteriormente, em episódios anteriores, na verdade, todo esse jogo de mídias sociais não é mais para amadores faz tempo, né? Então a gente não pode só entrar numa trendzinha só para chamar a atenção ou só para engajar por engajamento. A gente tem que fazer um bom gancho, entender essas técnicas de gancho para estimular a pessoa a atravessar essa arrebentação dos 3 segundos. É igual a arrebentação lá quando a galera vai surfar, né? Tem que atravessar a arrebentação. Exatamente, para você conseguir pegar a melhor série. Né? Exatamente. Então essa é a analogia. Perfeito, Rafa. Eu acho que essa analogia ela é maravilhosa, porque quando eu era criança, inclusive, eu surfava. E realmente,
Passar a arrebentação remando é uma coisa muito difícil. Você surfava ou era bodyboard? Surfava mesmo, tinha minha pranchinha. Jacaré, né? Nada, surfava, jacaré. Tinha minha pranchinha lá. A minha última prancha foi, inclusive, eu acho que uma 6'2". Sei até o tamanho das pranchas, então viu? É real, é verdade. É real, é verdade. Não é fake news. É verdade, não é fake, Rafa. E de fato, assim, né, é como eu acredito que muitas pessoas se sentem, né, quando elas vão criar um conteúdo, é realmente como que eu passo essa arrebentação e eu apareço no meio de tantos perfis de criação de conteúdo, perfis que tem ali relação com os meus interesses pessoais lá, com a galera da minha família e marcas. Se a gente for olhar bem, a maior parte dos perfis hoje estão criando conteúdo, né? Sim. Então, dentre tantos conteúdos bons, outros ruins também, mas como que a gente se destaca, a gente tem um episódio, inclusive, posso deixar aqui na descrição, um episódio só falando sobre retenção, né? E sim, acho que pode ajudar bastante a galera. E uma coisa que aconteceu esse ano, e aí eu queria saber se você acha que ano que vem vai vingar. Você comentou sobre os ganchos, né? Esses ganchos, a gente vê alguns vídeos, tipo, meio padronizados. Sei lá, o vídeo que o cavalo dá um coice e aí a pessoa... no início, uou! Tipo, exatamente. Esse ano, assim, já tinha vez ou outra a gente via, mas esse ano parece que todas as marcas decidiram usar esse tipo de... Inclusive a Amy Lemes, eu fiz um vídeo com esse tipo de gancho, exatamente, pra uma campanha nossa lá de aniversário. Mas enfim, você acha que tem o potencial de reter as pessoas? Ou você acha que é o tipo de gancho que só chama atenção e depois que a pessoa viu o que aconteceu, ela vai passar rapidamente? Uma pesquisa, um estudo, na verdade, da fanpage Karma mostra que os ganchos que geram maior engajamento, em primeiro lugar está esse gancho de transição, que é esse efeito wow. Uhum. Só que quando a gente olha por alcance e não por engajamento, esse efeito wow está em último lugar. Então vamos olhar a eficácia disso para um objetivo de negócio, né? Porque você quer fazer um gancho de transição dessa brincadeira para chamar atenção. Você até consegue chamar atenção porque, na maioria das vezes, é um gancho engraçado, né? Esses ganchos de transição, você dá risada, porque o cavalo deu coisa, porque a mulher caiu do... sei lá da onde, foi atropelado, né? Gente, é sempre uma desgraça, né? Quase nunca nada. Só que na prática, a maioria do engajamento, por isso que engaja, a maioria do engajamento é em função do cômico, né? Em função, kkkk, olha só, olha a vergonha que ela tá passando, olha que ridículo, ou olha que engraçado, etc. Quantos de fato se interessaram por aquilo que você falou depois em termos de negócio, né? Pelo software ou pela caixa d'água, até mostrei na RD, foi isso, né? A mulher tava tentando vender uma caixa d'água de 3.000 litros, mas a galera só comentou que ela tava se afogando dentro da caixa d'água, etc. Ninguém comprou a caixa d'água. E quando a gente olha pelo contrário, daquilo que gera maior alcance, em primeiro lugar o gancho é de pergunta. Então você colocar uma pergunta como título. E por isso que eu faço perguntas em quase todos os meus posts. Porque a pergunta, ela também leva a gente para aquela ação de interação. Então a pergunta, ela ajuda a gente a gerar mais comentários. A pergunta estimula a pessoa a pensar um pouco mais, o que vai fazer com que ela memorize um pouco mais aquele conteúdo, né? Do que só entretenimento puro. Porque o gancho de transição é basicamente entretenimento puro. Né? Então a gente tem que prestar atenção para usar ganchos que ajudem de fato a pessoa a ficar até o final. Então, gancho de curiosidade. 5 fatos que você tem que saber sobre tal coisa. Aí a pessoa, pô, que legal, quero saber o 1, 2, o 3, o 4, o 5. É o tipo lista, né? Mas é uma curiosidade. Ou uma declaração polêmica. Então você faz uma declaração que a pessoa vai querer saber qual que é de fato a sua opinião. Então ela fica mais. Então os ganchos de transição, eles não ajudam tanto na retenção. Eles ajudam muito na atenção, mas não tanto na retenção. E para reter, de novo, a gente tem um episódio sobre isso, mas eu acho que um termo muito conhecido no universo do marketing, da publicidade, que é o famoso storytelling, que veio com força de novo, assim, esse conceito e as pessoas realmente batendo bastante nessa tecla, diversos especialistas falando sobre a importância do storytelling, das narrativas, mesmo dentro de um conteúdo um pouco mais curto, né? Então, sim, acho que vale essa dica também pra galera. Storytelling é muito antigo, né? Então, assim, a capacidade nossa de
contar uma história. E o ser humano só evoluiu em função das histórias. A gente aprende com as histórias do passado. Até mesmo quando alguém desenhou uma história numa pedra, né? Os desenhos rupestres não deixam de ser uma história contada ali de alguma forma. Então a gente vai aprendendo com as histórias. E por isso que ela é mais memorável. Porque ela evoca um acontecimento, um sentimento. Você lembra daquela história, você lembra do sentimento, né? Então, a gente precisa dominar as técnicas de narrativas. E aí a gente tem uma estrutura para isso. A Hannah Franklin, ela tem uma estrutura que é baseado no I, que é de identificação, no H, que é a história em si, e no final ela chama de conteúdo, mas eu rebatizei de moral da história. Porque o conteúdo, tudo é o conteúdo, né? Então não faria muito sentido. Mas o ponto é, toda história tem uma moral da história. Né? Você vai lá, Chapeuzinho Vermelho, qual que é a moral da história? Tipo, não vai falar com estranhos, né? A moral da história é essa. Sim. Mas ela conta uma história que gera altos e baixos, gera uma tensão ali, um sentimento, um drama, pra te dar uma moral da história. Então toda história tem uma moral da história. Então o lance do IHC é, qual que é o I? O I é de identificação, então você tem que começar com algum gancho que gera essa identificação. Esse gancho ele pode estar contido dentro de um tema universal. Quais são os temas universais? Relacionamento, dinheiro, família... Coisas que você falar é comum a todos. Não é uma coisa que pequena parte vai se identificar. Não, todo mundo vai se identificar. Todo mundo tem um pai, uma mãe, um amigo, né? Então, se você começar um gancho com algum tema universal, você já venceu uma primeira etapa, que é gerar identificação. Aí você vem para a história em si. A história tem técnicas de edição para você contar uma história. Você pode começar de trás para frente, você pode fazer aquelas histórias meio que picadas, que as histórias vão se cruzando e no final tudo se cruza. Tipo, vários filmes foram assim, né? Você vai vendo as histórias separadas, daqui a pouco as coisas se cruzam. Então tem várias técnicas de como contar uma boa história. E aí vem o final, que é a moral da história. Então a moral da história é de fato aquilo que você queria passar enquanto informação ou enquanto técnica daquilo, né? Então vamos supor, eu quero vender essa caneca. Então a venda da caneca em si vai estar na moral da história. Só que para vender essa caneca eu vou fazer uma baita de uma história de o quanto que a cerâmica e tal foi importante para um cidadão, etc e tal, não sei o que a água é importante, né? Aí chega no final a gente vai dar mais importância para essa caneca. Então a história, ela planta as sementes que a gente precisa para ir crescendo na cabeça da pessoa e na hora que chegar a moral da história ela fala, putz, faz sentido, né? Faz muito sentido. Então essa é a técnica, mas não é fácil. Tem que masterizar. Então, vale até um episódio pra gente falar sobre storytelling, hein? Sim. Não, vale. Eu acho que... Vale a gente convidá-la, inclusive, né, a Hannah Franklin, ou mesmo temos também o Leandro Aguiari, que precedeu a Hannah Franklin, né, inclusive. Inclusive, deixem sugestões. Quais convidados vocês gostariam de ver no Papo Social Media em 2025? Vamos ver, boa. Né? O Leandro também, né, fala muito storytelling, de narrativas, tem as oficinas dele, eu fiz a oficina dele. E a gente tem a Gil Beckers, que vem se destacando em função dos vídeos magnéticos, a forma como ela edita os vídeos para manter a sua atenção dentro da técnica de edição, né? Então são coisas importantes dentro desse contexto de retenção. Perfeito, Rafa. Bom, então a primeira tendência, que é essa competição, essa continuação, mas é a continuação da competição por atenção e retenção. Até rimou. Vamos para o segundo tópico, que não é algo hiper novo também. A gente até falou algumas vezes do quanto isso pode ser importante e é estratégico para diversas marcas, que são as colaborações estratégicas, certo? E quando a gente fala sobre colaboração, não estamos falando só do post em collab ali dentro do Instagram, ou uma colaboração dentro de alguma mídia social específica, certo, Rafa? É isso aí. Colaboração pressupõe a gente fazer com que as pessoas participem, com que a sua base de seguidores participe, a sua base de clientes participe e até mesmo outras marcas não concorrentes participem ativamente da sua construção de valor dentro do ambiente digital, seja lá nas mídias sociais ou fora, né? Então a gente pode ter plataformas de comunidades que, fora inclusive das mídias sociais, onde você enquanto marca pode ter uma comunidade de clientes dando suporte para outros clientes, ou dando ideias para a marca enquanto o que ela deve fazer em termos de produto e serviço, né? Tem comunidades de
tutoriais e tudo mais, onde um cliente ensina outro cliente, não é só suporte, né? Como no caso da Sephora, que tem o e-commerce dela, tem a Beauty Insider, que é uma comunidade que fica dentro do e-commerce, e aí você tem as pessoas ensinando as outras como usar aquele produto. Então existe vida além das mídias sociais. E comunidade em si pressupõe contribuição e colaboração. Então a gente tem dentro de colaboração essa estrutura de comunidades, que é uma forma de haver colaboração. A gente pode, dentro, no caso de um Instagram, chamar os clientes também para colaborar e contribuir dentro do Instagram. Como? Usando, por exemplo, um carrossel colaborativo que permite agora até 20 cards, e você pode acionar essa configuração no carrossel para permitir com que outras pessoas colaborem, né? Insiram também ali o seu card. Isso é muito útil ser feito no caso de um evento, sei lá, fiz um evento. Pô, a galera que participou do evento, manda os insights aqui, a gente vai aprovar os 20 melhores insights, a gente vai colocar no carrossel. Ou de repente fizemos ação de Black Friday. Aí você pega lá as 20 pessoas que postaram o produto que recebeu da Black Friday. Enfim, tem N ideias de como que você pode estimular o seu próprio cliente a entrar em collab com você num carrossel, mostrando ao mesmo tempo o tal do GC, né? Então, se for de produto, necessariamente vai estar ali declarando, é uma prova social, né? Declarando que usou e testou o produto. Então, esse é um ponto. E a gente também tem as collabs entre marcas que têm o mesmo público. E aí você consegue fazer uma troca de bases, mas está dentro ainda no mesmo universo do público-alvo. Então, a gente teve a explosão de Carmed e Fini desde o ano passado. Esse ano eles continuaram repetindo o sucesso, né? Sim. E, se não me engano, a última collab que eu vi foi de Hello Kitty, que, né, fizeram a Carla, inclusive, foi pro Japão e tal, e fez um Huawei lá. Demais. Mas a gente percebeu outras marcas indo no mesmo caminho. Começou a aparecer um monte de marca tentando fazer collab. Só que a gente precisa também pensar dentro da estratégia de conteúdo, não só de collab de produto, né? Collab de produto, obviamente, leva você a criar conteúdos juntos, mas... Comecei o papo social media. Mas a premissa é você ter que analisar se o público-alvo daquela marca é também o seu público. Não adianta fazer uma collab com uma marca que não tem absolutamente nada a ver só por fanfarrice, né? Só para querer chamar atenção, com o objetivo de mídia espontânea. Porque a mídia espontânea está acontecendo porque ainda é novidade. Mas vai chegar um momento que vai virar um negócio de louco. Acho que se a marca é muito grande, talvez valha a pena aquilo que você falou no começo do episódio, né? De você ter a renda fixa e a variável. Sim. De repente é algo que a galera aposta justamente para ter uma quebra de padrão e uma diferenciação que você olha e fala, nossa, como assim essas duas marcas juntas? Nunca imaginei. Mas, por outro lado, eu acho que essa colaboração entre marcas, ela oferece para os clientes uma experiência muito única, assim, com produtos ou até mesmo com conteúdo, né? Então, poxa, você sabe que, sei lá, um conteúdo foi feito pela MLabs e pelo Canva. Então você fala, nossa, que interessante essas duas marcas que estão dentro do meu dia a dia criando outros tipos de conteúdos e materiais juntas, pensando ali nas minhas dores e necessidades. Então, eu acho que isso é algo muito, assim, especial mesmo pro público, porque é uma forma de estar falando falando outro tópico, de chamar atenção. Eu acho que essa talvez seja uma forma também que você faz a pessoa parar ali no teu feed pra entender o que aconteceu. No mínimo, gera uma estranheza. Fala assim, nossa, o que essas duas marcas estão fazendo juntas, né? Exatamente. É tipo quando você vê foto de duas pessoas que você conhece, mas você não sabia que elas se conheciam, né? E você fala, ué, como assim essas duas pessoas juntas? Ué, a fofoqueira. Exatamente. O que aconteceu? Eu também gostaria de saber as fofocas dos bastidores das marcas. Se alguém souber algum canal bom pra fofoca de marketing, me mandem, por favor. Tem, né? Tem lá, como é que chama lá? Desliga a câmera. Ah, né? Tem, mas eu não tô mais recebendo conteúdo deles. Eu acho que eles deram uma... Acho que você não tá vendo mais. Você Será não tá que mais me bloquearam? Nossa, não tá mais interessado. O algoritmo não tá me entregando fofoca, não, gente. Só tendências. Lembrei aqui que além de carrossel, né? A gente tem os templates. Tem template em Reels e tem template em Stories. A própria MLabs já fez alguns desses templates em Stories, né? Onde você cria um Stories, você marca as posições fixas e disponibiliza para que os seus usuários, seguidores ou clientes usem aquele Stories para se expressar.
A gente fez, acho que do tipo, né? Que tipo de social media você é? Você é organizado ou desorganizado? A gente fez alguns já, E as pessoas então replicam e vão marcando ali, vão postando. Então elas vão se expressando através daquele template. Isso é legal, porque é uma construção, de fato. Todo mundo está colaborando para aquela construção, para dar um termômetro sobre o assunto. E dá para fazer templates em Reels. Então só que você tem que ser totalmente editado dentro do Instagram. Você não pode editar no CapCut e subir o negócio. Você tem que editar dentro do próprio Instagram e marcar as posições fixas, né? Você quer fixar essa transição, você quer fixar um número de vídeos ou de fotos. E aí você disponibiliza para que as pessoas também usem. Isso pode ser muito útil para as franquias, por exemplo. Onde a franquia, você tem a franqueadora, que é a master, não dá mais para ficar copiando conteúdo, né? Mas a master, ela pode criar templates de Reels, que a unidade, né, a franquia pode ir lá pegar o template e colocar algumas fotos do seu ambiente local, alguns vídeos da pessoa que trabalha lá, né? Mas usando o mesmo roteiro, as mesmas transições, a mesma música, a mesma ideia, né? Então isso é bem legal também. O que mais temos aí? Temos aqui também, como terceira tendência para 2025 mapeada, o marketing conversacional. A gente falou um pouco sobre ele no episódio de 2024, de tendências, mas trouxemos novamente porque esse tal de marketing conversacional tende a evoluir muito ao longo desse ano, né? Sim, sim. Segundo a Meta, 1 a cada 3 pessoas conversa com empresas pelo menos uma vez por semana por direct. O direct se tornou um canal importantíssimo, né, para o Instagram. O WhatsApp, sem dúvida nenhuma, se tornou um negócio fenomenal. No entanto que do ano passado para cá a gente viu grandes evoluções na API dentro do WhatsApp para envio de mensagem, né, para que as empresas possam enviar mensagens. Tá ficando mais barato, inclusive, né? A API de serviço agora é gratuito, e aí você tem a janela de 24 horas, aí você tem a de utility, tem a de marketing é mais cara, né? Mas o fato é, houve um amadurecimento no uso do WhatsApp via APIs oficiais para envio de mensagens, e a gente começa então a ver todas as marcas ou até infoprodutores usando via API, não mais modalidade de grupos, né? Colocar no grupo, fazer aquele esquema todo em função da privacidade até. E dos fraudadores, né? Tem muita gente que entrava no grupo, roubava os dados e ficava vendendo como se fosse a pessoa, né? Tinha muito desses problemas. Mas o ponto é, a gente vem evoluindo, tanto que a Meta vem investindo bastante em inteligência artificial para dentro desse lance dos chats. Então você tem agora inteligência artificial que é para você conversar com uma empresa no nível, de fato, de chegar na venda, né? E a pessoa, o ser humano, ela pode interferir a qualquer momento. Então, isso é válido dizer sempre, ela pode interferir. Mas o lance é que você fica 24/7 conversando com as pessoas se elas entrarem em contato no inbox perguntando alguma coisa. Então, você pode treinar, de fato. Não é só mais um Q&A ou um banco de respostas pré-prontas, como já existe até então. Tem uma inteligência ali por trás. De fato, tem uma inteligência, eles chamam de Business Chats with AI. Fica claro para o usuário que é uma inteligência artificial, então isso é importante, né? O usuário não é enganado de que está conversando com uma pessoa. E parte dessa solução deles é para que você possa criar anúncios cujo botão é converse agora com essa empresa. E aí você clica no botão e esse botão leva para um chat já com AI e aí esse chat faz todo o script que você treinou para ele fazer, né? Então isso é muito legal. Até 2025, a inteligência artificial generativa vai ser incorporada em 80% das ofertas disparadas por mensagens. Por quê? Porque as mensagens vão ser cada vez mais automatizadas, contextuais e personalizadas para aquela pessoa, né? É aquela história de que a última fronteira do marketing é a personalização. E a inteligência artificial permitiu com que a gente avançasse nessa história toda, né? Então é isso, ó, gente, de novo, 80% das ofertas de IA conversacional vai ter, né, inteligência artificial generativa. Então, isso é em comparação com 20% em 2023, só para vocês terem uma dimensão, né? Então, a previsão em 2023 era que 20% das mensagens todas seriam já através de inteligência artificial, agora 80% das mensagens baseadas em vendas vão ter inteligência artificial generativa. E isso assim, né, Rafa? Eu vejo que o marketing conversacional ele já vem sendo uma boa aposta há alguns anos, né? Inclusive, assim, com a entrada ali do chatbot, a popularização do próprio chatbot, mas é que os chatbots, acho que de maneira geral, eles oferecem uma experiência diferente do que esse tipo de inteligência artificial, né? Que realmente parece que você está conversando com alguém, mas
é interessante perceber que lá no passado a gente já identificava essa oportunidade. Inclusive, nós fomos pioneiros aqui no Brasil com o bot da campanha de Dia dos Namorados da Lindt. A gente fez um tempo isso aí. Faz um bom tempo, tem os prints até hoje. E era muito na linha dessa personalização também, né? Mas aí a gente montou ali com base nas opções que o bot, que a gente podia gerar através do bot, e aí a pessoa tinha alguns caminhos que ela podia percorrer até encontrar o presente do Dia dos Namorados ideal pra ela. Foi, inclusive, foi acho que uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim, na minha carreira. Uma matriz que a pessoa podia escolher a faixa, o quanto ela queria gastar, né? E qual era, tipo, a ocasião, exatamente. O objetivo, e a gente, então, dava sugestões de presentes via bot. Exatamente. De fato, assim, a experiência com chatbot, ela foi ruim até então, e ela teve essa evolução em função da inteligência artificial generativa com base em linguagem natural, né? E olhando para essa evolução, no ano passado eu vi uma campanha, não vou lembrar qual que é a marca agora, mas alguma marca de comida, com a Rebeca Andrade, maravilhosa ginasta, que perguntaram pra ela na época das Olimpíadas, né, o que você tava pensando e tal, tava concentrada, e ela respondeu alguma coisa do tipo, tava pensando numa receita de uma torta de frango. E aí ela participou de uma campanha onde justamente as pessoas enviavam uma mensagem por WhatsApp e você conversava ali com a Rebeca Andrade e ela te ajudava nas receitinhas que estavam na cabeça dela. Então... Me lembrei agora de outro case. Qual? Lembra da Hellmann's? Lembro. O case da Hellmann's via WhatsApp? Muito antigo. Foi no Messenger e também foi no WhatsApp, no começo do WhatsApp. Só que era uma pessoa do outro lado, era um chefe. Então você mandava os ingredientes que você tinha na sua geladeira e a turma respondia com uma receita baseada nos ingredientes que você tinha na geladeira. Só que tinha um batalhão de gente lá pensando, né? Então era humano. Sim. Imagina hoje em dia funcionaria muito bem. Sim. E eu quero trazer mais um ponto ainda sobre marketing conversacional, que é a evolução do Instagram para notas. Então todo mundo deve ter percebido, né? Que agora tem notas em tudo quanto é lugar. Então você tem nota no post, no inbox, etc. Agora você consegue colocar até música numa nota, vídeo numa nota, então é uma loucura. Mas o lance é esse. O que significa essa nota? Qual que é o objetivo do Instagram com notas? As notas nos posts, eles não são públicos para todo mundo, né? A nota, ela aparece para os seus amigos, o seu relacionamento. Então quando você deixa uma nota em um post, só vai poder ver os seus amigos, quem você segue e se seguem mutuamente, né? Basicamente isso. Então você pode fazer uma declaração polêmica sobre um post que só os seus amigos em comum vão ver. E vice-versa. Isso gera mais assunto, né? Isso acaba gerando mais conversas dentro das redes sociais. É claro que o brasileiro já está usando de forma, né, já usa a nota para fazer oferta, entendeu? Ele faz o post e a própria pessoa faz uma nota colocando uma oferta no negócio. E diz, aí é o hackzinho de sempre, né? É que eu não tenho dados, mas diz que se você fizer uma nota, a sua distribuição de post aumenta, né? O alcance do seu post é maior. Porque você cria uma nota, então você gera uma maior visibilidade para quem se segue mutuamente, o que faz com que o algoritmo... Eu vi isso na semana passada e fiquei, será? Eu acho que eu vou fazer, entendeu? Só mas é aquela pra história ter dos experiência, né? Que de repente a galera tá fazendo aí pra ver. E não por acaso o Adam Mosseri também vem batendo muito na tecla do compartilhamento, né? Da taxa de compartilhamento em função do alcance. Por quê? Porque alheio à vontade do próprio Instagram em te recomendar, por conta dos sinais sociais, as pessoas estão te recomendando, as pessoas estão compartilhando umas com as outras, né? E hoje mais de 1 bilhão de visualizações em Reels acontece via direct, porque alguém compartilhou o conteúdo. Então eles detectaram que o compartilhamento gera mais retenção e gera mais conversas, principalmente por inbox. Então volta para a história do marketing conversacional por inbox. Então se você cria conteúdo útil o suficiente ou endossável o suficiente para que alguém possa compartilhar, esse é o conteúdo que provavelmente vai gerar mais conversa, vai gerar retenção, vai ter maior distribuição. Boa. As minhas conversas de DM são só realmente... Só indiretas. Memes. São apenas memes que a gente compartilha entre amigos e daí surgem muitas conversas. De fato, o compartilhamento ele tem ajudado muito, tanto no compartilhamento, né, de amenidades da vida, quanto de conteúdo realmente relevante ali, que muda o nosso dia a dia. Antes da gente ir pro próximo,
Vale citar que o Threads está dentro desse contexto de marketing conversacional. Porque, para quem ainda não se ligou, o Threads é uma plataforma de conversas, né? Então, o Threads é sobre conversas. Tanto que Threads é o quê? O que é uma thread no Twitter? O que é uma thread no X? É uma conversa. É um fio, isso. É o fio. Mas o fio é o quê? É uma conversa. Onde tá todo mundo ali, tipo, debatendo aquele assunto. E por isso que o Threads, ele permite apenas uma hashtag. Porque ele quer realmente agrupar as pessoas, né, dentro de um assunto. Se você usar 30 hashtags, fica muito disperso. Então é muito legal essa história de uma única hashtag, porque você entra no assunto com todo mundo que tá ali. Esse é o lance lá do Threads. E o Threads, há meses já, né, no caso do Brasil, já vem sendo o primeiro ou segundo colocado em número de downloads aí nas App Stores. Não caiu, a velocidade não caiu em função da volta do X. Na verdade, as pessoas acho que já desacreditaram já no X, mesmo que ele tenha voltado, não voltaram. Né? Muito incerto. E vale lembrar que a gente tem uma masterclass de Threads junto com a própria Meta, né? Com o certificado oficial, que foi feito com a Jana Rocha, MLabs e Meta, né? Então, pela primeira vez, né, a Meta fez esse tipo de parceria aqui no Brasil. Então, para quem quer seguir adiante nessa tendência, precisa incluir o Threads na sua estratégia. Com certeza, ainda mais porque, assim, acho que não é todo mundo que se ligou no potencial do Threads ainda. Então, tem pouca gente criando conteúdo ali e realmente criando conversas e debates interessantes. Então, acho que as marcas, principalmente, que se aproveitarem desse momento, né? Que conseguirem entrar nesse oceano que é ainda azul, por enquanto, pelo menos eu acho. Em breve vai estar a galerona toda lá também, e para se destacar vai ser realmente mais difícil. Então fica aí uma oportunidade de, né, apostar de repente no marketing conversacional. Não consigo criar uma IA com uma campanha, com um chatbot, uma complexidade muito grande para mim. Beleza, então começa a utilizar o Threads, coloca o Threads ali dentro da sua estratégia de marketing nas mídias sociais, que com certeza você já vai estar pelo menos com um pezinho dentro dessa tendência para esse ano. Usar automação também, como automações que geram inbox, né? Então usar ferramentas como ManyChat e tudo mais. Então você está lá no Stories, você pode acionar as pessoas para te responder com uma palavra-chave X, o que estimula o início de uma conversa dentro do inbox. E aí você continua aquilo de forma automatizada também dentro do inbox. Então dá para fazer campanha, você pode fazer até um flyer escrito, mande por inbox, palavra-chave e tal. Dá para você fazer esse tipo de coisa, que é para acionar conversas. Sim. Entendendo cada vez mais que o marketing conversacional, levando à venda, né, levando à compra, ou seja, te leva ao e-commerce conversacional, o ticket médio geralmente é maior do que se a pessoa navegasse sozinha por um e-commerce num catálogo. Porque ela vai lá diretamente no ponto que ela quer, compra e tal. Agora, numa conversa consultiva, mesmo que seja por uma IA, ela vai te dar, você que tá precisando dessa blusa, tem um negócio aqui que todo mundo que compra essa blusa também compra, isso aqui, de acordo com o seu objetivo, esse colar vai ser legal, então vai aumentando o ticket médio. Tá? Então é muito inteligente usar essas ações todas, né? E lembrando, gente, que dentro dessa história toda, esse ano de 2024, teve uma notícia emblemática que mostra a tendência que a geração Z já nem tá postando mais no feed. É o tal do feed zero. Né? Eu sou geração Z. Eu não posto só nas férias. E aí, assim, o que acontece? O que a galera tá fazendo? A galera já não quer mais ficar postando ali, elas só querem mesmo conversar via inbox, ou postar via inbox pros seus amigos, porque aquilo gera maior engajamento, inclusive, do que postar no feed que o alcance orgânico tá ruim, né? Agora, por inbox, você já manda ali, escolhe os amigos e tal, manda e gera um grupo, né? E tem várias dessas considerações. E, gente, não se esqueçam, tudo que a geração Z está fazendo, o comportamento da geração Z, ela define o que vai acontecer no futuro. Sempre foi assim, ciclicamente. Hoje a geração Z, amanhã vai ser a geração alfa. Exatamente. Reclamava muito da minha geração. Hoje em dia é a minha geração que tá reclamando da geração Z. Eu falo, gente, até alguns anos atrás eu tava nos grupos e a gente falando, que essas pessoas quadradas, porque não dão voz aos jovens e etc. E aí agora que é a nossa vez de olhar para uma geração abaixo e buscar aprendizados, a gente fica com essa gracinha de que a nossa geração é melhor. Sem brigas geracionais nesse podcast, gente. Todas as gerações podem contribuir com insights, mas de fato, quando a gente fala de tendências,
É, a geração mais nova determina. Não tem jeito. Bom, vamos para o quarto ponto, nossa quarta tendência, que é social seller. É um termo um pouco diferente do que a gente normalmente conversa aqui no podcast, né? Acho que não teve nenhum episódio que a gente falou sobre esse tema. Um episódio só sobre isso. Tá, já tá anotado já. E vale um episódio só sobre isso, porque vai ser de fato uma das profissões de 2025. Essa aí não é baseada em achismo, porque já existe essa profissão, mas está crescendo, né? E quando a gente fala de alguma coisa que tem retorno sobre investimento muito direto, muito claro, muito óbvio, dentro de mídias sociais, as pessoas adotam mais rápido, né? Porque na mídia social, quando a gente faz um conteúdo, de alguma forma a gente está ali trabalhando no branding e está gerando reconhecimento de marca, etc. Mas aquilo que tem a ver com retorno imediato, a galera vai apostar mais. Então, social seller significa que você tem uma pessoa com skills de mídias sociais, de community manager, né, de gestão de comunidade e skill de venda. Então, uma pessoa que sabe fazer as perguntas para poder entender quais são os objetivos, dores, necessidades e desejos, para começar a criar um contexto, contornar objeções e fazer a venda. Então, imagina que você fez um post sobre análise de concorrência usando MLabs. Aí alguém comentou embaixo: nossa, demais isso aí. Fica ponto. O social seller vai falar: temos um potencial lead aqui. Vai comentar embaixo: pô, você já usa MLabs? Não usa e tal? Ah, ainda não uso e tal. Aí ele começa a trazer aquilo pro inbox, né? A levar aquilo pro inbox. Aí no inbox, script de vendas. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para entender o contexto, para depois contornar a objeção? Ah, você é social media, você trabalha numa agência, trabalha numa empresa, me conta um pouco mais, né? Você já faz conteúdo, não faz? E a pessoa vai falando. E aí você deixa ela falar mais do que ficar falando, né? E assim você tem insumo suficiente para poder fazer as abordagens certas, personalizada, né? E quebrar a objeção e poder converter a pessoa. A inteligência artificial pode ajudar nesse ponto. A partir do momento que você já conheceu a pessoa, você pode delegar, vamos dizer, para uma inteligência artificial finalizar aquilo, né? Ou, ao contrário, você pode tentar fazer com que a inteligência artificial faça o primeiro filtro, a qualificação, para depois um ser humano ir lá e terminar a venda. Os dois casos funcionam. E uma parte do social selling é você também usar o inbox, né, de forma personalizada, mas usando inteligência artificial, por exemplo, para clonar a voz de alguém, tipo assim, a voz do Kiso. Então é o Kiso que está falando com você. Então a taxa de abertura seria maior do que só uma mensagem. Tipo, imagina, chegou lá uma mensagem de áudio para você. Aí você toca e fala: oi, Bárbara, aqui é o Kiso tá falando e tal. Vi que você tem que ser fidedigno, porque a gente já tentou colocar a sua voz na inteligência artificial, não dá pra ver que não é você. Não, mas aí você tem que escolher as ferramentas certas. A evolução, inclusive, já aconteceu, né? E tá muito rápido. Então, assim, talvez a gente tenha usado uma ferramenta que já tem 300 outras ferramentas melhores para o mesmo objetivo, né? Então, esse é o ponto do social seller. Isso, obviamente, está conectado com a história de e-commerce conversacional ou, de alguma forma, toda essa parte de usar as mídias sociais para vendas. Mas essa é a bola da vez, vai ser o social seller. Boa, Rafa. Temos então mais uma ramificação aí para o nosso querido amigo social media, que já quase não tem trabalho, já quase não tem dúvidas sobre qual área se especializar dentro da área de social media. Temos então o social seller como uma tendência aí para plantar mais uma sementinha no coração de vocês. Você trouxe um ponto legal, né? A gente fez um episódio sobre o futuro do social media, então vale a pena ver quem não viu. E a gente fala disso, né? Que social media vai ser uma atividade, a gente vai ter especializações. Então, social seller é uma delas, né? Exatamente. E aí ele vai focar mais nessas skills que eu falei. E aí você vai ter outras skills só de edição de vídeo, outras skills só de outra coisa. Perfeito. E o nosso quinto e último ponto dessa lista maravilhosa de tendências para 2025, nós temos ele. Ele? Quem é ele? Quem é ele? Ou quem são eles, né? Os podcasts, justamente esse que vos fala. Você que está ouvindo esse podcast provavelmente está contribuindo para essas pesquisas aqui, que dizem o seguinte: em 2021, na lista do que as pessoas estavam
ouvindo, né? Ali dentro de playlists, em rádios, set de DJ, playlist feita pelas próprias plataformas, enfim, dentre todas essas opções, os podcasts ocupavam 6º lugar em 2021, isso. Em 2024, já pulou para o 4º lugar. Então, além desse crescimento em consumo em si dos podcasts, nós, mais uma vez, pioneiros, hein, Rafa? Porque esse podcast, desde o dia 1, foi um podcast em vídeo aqui no Spotify também. Então, sim. Até uma diretora global do Spotify adicionou um comentário nessa pesquisa aqui e trouxe um dado muito interessante, que o consumo de podcasts em vídeo no ano de 2024 aumentou em 88%. Então, assim, vale a pena não só apostar em podcasts como formatos de conteúdo, né, para aumentar o awareness, para consideração mesmo, mas também em vídeo, né, para de alguma forma ter mais um atributo ali para esqueci a palavra, para reter as pessoas e entreter as pessoas que estão ali do outro lado. E aí essa mesma pesquisa trouxe um dado super interessante relacionado à consideração de produtos a partir de anúncios dentro dos podcasts. E aí, eu acredito que esse dado ele esteja mais relacionado a quando tem um tipo de publicidade dentro do podcast de uma maneira mais orgânica do que aquela interrupção. Porque eu vou falar por mim agora, quando tem interrupção no podcast que eu tô ouvindo pra aparecer uma propaganda, a minha vontade é de, tipo assim, essa marca eu sei que eu nunca vou comprar. Porque bem na hora daquela fala... a programação para fazer uma propaganda bem rapidinha aqui para vocês. Já voltamos para o nosso conteúdo. MLabs, a sua plataforma de gestão de mídias sociais. Rafa, e às vezes é umas coisas nada a ver, assim, que não tem o fit necessário, assim. Às vezes beleza, uma universidade, aconteceu. Uma universidade, legal, poderia até ter fit ali com o podcast, como todo, mas o tema ali, a gente tá falando de outra coisa. Às vezes o anúncio vem em um momento errado, assim, do podcast, que tá numa ascensão do assunto ali e corta, e assim, como diz meu pai, tira a brisa, entendeu? Tira a brisa do podcast. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, mas o que essa pesquisa aponta, né? Que a galera se lembra mais dos anúncios e considera mais os produtos anunciados quando eles estão dentro de um podcast do que dentro até das próprias mídias sociais. Porque, afinal, quando você está ouvindo um podcast, por mais que você esteja ouvindo e fazendo alguma outra coisa, você está focado em ouvir o que aquelas pessoas estão falando, diferente do que quando você está navegando dentro de uma mídia social. Então, você já tem aquele tempo da pessoa. Então, voltando ali na tendência 1, né, de... a competição de atenção e retenção, eu acho que para além de pensar nos formatos de mídias sociais, de posts, etc., pensar em outros formatos de conteúdo, como os próprios podcasts, como isso pode ajudar, né, na sua estratégia de beleza. Talvez não vai ser no Instagram que eu vou conseguir, sei lá, toda a atenção da minha audiência. Então, quais outros canais minha audiência, ela tá já preparada, né? Ela já dá o play ali preparada para me ouvir. Então é o seguinte, ó. Tudo que a gente tá falando aqui, turma, você precisa pegar e executar. Isso. E aí eu vou dar um exemplo. Porque a gente, em 2023, a gente deu o seguinte dado pra turma aqui, quando a gente falou das tendências. A gente falou aqui o seguinte: os hosts de podcasts já eram mais considerados influentes do que os influenciadores digitais e celebridades de televisão. E a gente deu o dado que em todas as gerações, unânime, em todas as gerações, as pessoas já tomavam mais decisões com base naquilo que elas escutavam em um podcast do que em um public post de um macro-influenciador nas mídias sociais. E isso nos levou, inclusive, a criar o Papo Social Media. Então, a gente colocou em prática a tendência que a gente viu lá atrás. Que a gente viu o dado, a gente falou, precisamos acionar isso aqui, começar a desenvolver um podcast, justamente para que a gente possa fazer mais parte da vida conectada das pessoas, e isso gera maior reconhecimento de marca, consideração, como você já citou, né? Então o Papo Social Media não foi por acaso, não foi assim, oba, vamos criar um podcast. Vou lá conversar com o Rafa, adoro conversar com você, tá, Rafa? Mas não foi só pela conversa. E aí, gente, então assim, a Bárbara trouxe dados atualizados sobre a importância que tem, né, o podcast, e agora, assim, já
tá consolidado. Não é mais, né, assim, eu preciso... Não, tem que estar. Se na sua área não tem um podcast ainda, não perca a chance de preencher essa vaga, né? Porque quem preencher primeiro vai se tornar o maior podcast daquela área. Exatamente. Né? Porque todo mundo é referencial, você vai ganhar maior autoridade naquele assunto e talvez até patrocinadores que querem conversar com a sua audiência porque você é um especialista naquele assunto, então isso é muito legal, né? Então não deixem de investir em podcasts, seja criando um podcast ou seja anunciando em um podcast. Só que mesmo Perfeito, importante falar. Não é só um anúncio interruptivo, como você bem colocou, você pode contratar um episódio. É uma forma também de anunciar um podcast. Você pode chegar em qualquer podcast e falar, quero fazer um projeto de branded content, né? Aí você vamos fazer um episódio sobre tal assunto que favorece aquilo que eu tenho para vender. Uma marca de sabonete patrocina um podcast com o tema as sabonetadas que precisamos dar para sobreviver em 2025, por exemplo. Eu dei um exemplo bem nonsense, mas eu já ouvi podcasts que episódios específicos eram patrocinados ali por marcas e parece nonsense, mas, cara, faz muito sentido, na verdade, porque às vezes com uma analogia simples, você tira uma risadinha da audiência e, cara, você... Inclusive, eu acho que era de sabonete o que eu assisti. Por isso que eu lembrei. Então, assim, é interessante a gente usar, tanto enquanto marca, beleza, a gente tem a oportunidade de criar um podcast, e aí, outro ponto que faz parte dessa tendência, podcast em vídeo, né? Não apenas a parte de podcast em áudio. Então, de repente não consigo criar um podcast, né? Levantar aí esse canal dentro da empresa, mas como você falou, dá sim para se associar a podcasts que já são conhecidos ou de repente podcasts menores. A gente falou sobre colaboração entre marcas, né? Por que não, de repente, uma colaboração com alguém, uma temporada toda? Eu acho que existem muitas formas que as marcas como um todo elas podem testar olhando para esse formato. O vídeo, ele gera maior memória porque você estimula mais de um sentido. Tudo que estimula mais de um sentido é mais memorável. Então, o post é visual, né? Um carrossel é mais visual. Um vídeo é visual e auditivo. Se tiver um auditivo e sinestésico, você vai guardando mais informações porque ele cruza mais e você retém mais. Então, por isso que o podcast em vídeo seria melhor do que só um podcast em áudio, né? E daqui a pouco a gente pode ter o podcast lá no Reality Labs lá da Metaverso. Nossa, imagina, com a audiência Rafa. aqui junto, podendo brincar. Putz, ia ser super legal isso, né? Então. Se a gente conseguisse fazer isso. Quem sabe, né, gente? Quem sabe um dia. Um dia. A gente faz um papo social media com realidade aumentada. Isso aí. Gente, existem de fato outras tendências, mas essas aqui foram as principais que a Bárbara fez como curadoria pra gente trazer pra vocês. Aquilo que realmente, se você investir, vai dar ROI. Sim. Esse é o ponto. Por isso que a gente falou, não é futurismo, a gente poderia elocubrar aqui de coisas super distantes, mas não faria sentido para o seu planejamento em 2025. Esse foi então o nosso episódio sobre tendências 2025 e até o próximo episódio. Valeu!